Olá! Nesse vídeo vou conversar com você sobre os fatores climáticos. Então, considerando que o clima são as características atmosféricas, as características das condições meteorológicas habituais de um determinado lugar, todas essas condições meteorológicas, elas são determinadas por um conjunto de fatores que nós chamamos de fatores climáticos. E é sobre eles que eu vou falar com você aqui nesse vídeo. Então, acompanhe aqui comigo. Primeiro fator que nós vamos conversar aqui é sobre altitude. Veja bem, o clima, ele acontece em uma das camadas da atmosfera que se chama troposfera, que é a camada da atmosfera mais próxima à superfície. E a troposfera, ela tem uma característica que quanto mais alto nós estamos na superfície, mais fria é a troposfera. Ela chega num certo nível que a temperatura fica abaixo de 0 grau. Nós temos um exemplo disso aí, como que a altitude interfere na característica climática, quando nós observamos as grandes montanhas, Cordilheira dos Andes, Himalaia, todas essas grandes montanhas que têm uma grande altitude, elas têm neve eterna no topo. Por quê? Porque a temperatura está abaixo de 0 grau de janeiro a janeiro. Continuando. Próximo fator aqui que eu vou falar com você é a latitude. Você se lembra o que é latitude? Vou fazer um desenho aqui do globo para você se lembrar. Nós temos o globo terrestre e a gente tem a linha do Equador, que ela tem 0 grau de latitude. E nas regiões polares, nós temos 90 graus norte e 90 graus sul. Então, quanto menor é a latitude, ou seja, quanto mais próximos nós estamos da linha do Equador, a tendência é que seja um clima mais quente. Quanto mais próximo das regiões polares, um clima mais frio. Seguindo, vou falar agora sobre relevo. Como que o relevo influencia nas características do clima? Além da questão da altitude, tem um outro fator também. O relevo, ele pode dificultar ou facilitar a dinâmica das massas de ar. Se uma massa de ar consegue entrar em um determinado lugar ou não, ou se ela é barrada por uma determinada cordilheira. Então veja bem, a questão do relevo não é apenas se é alto ou baixo, é a dinâmica que vai se relacionar com a movimentação das massas de ar. Próximo tópico são as correntes marítimas. O que é uma corrente marítima? Tem determinados cursos d'água que passam dentro do oceano, dentro dos mares, é como se fosse um rio dentro do oceano. Por quê? Você não vê diferença, não é visível, mas há uma diferença de temperatura. Então existem correntes marítimas mais quentes e correntes marítimas mais frias. Agora, o que corrente marítima tem a ver com clima? Olha só, se existe uma corrente marítima mais fria, a gente sabe que, por que chove nos continentes? É porque a água evapora, a água dos oceanos e, em alguns casos, a água que existe em locais com vegetação muito densa, como é o caso das florestas equatoriais, mas essa água ela evapora, ela vem em forma de nuvem para o continente e ela precipita, cai chuva, neve ou granizo. Quando essa evaporação do oceano
ela encontra uma corrente marítima fria, ela tende a se precipitar no próprio oceano. Aí ela não entra para o continente. Então é dessa forma, né, uma das formas que as correntes marítimas podem influenciar nas condições climáticas. E a maritimidade. Quanto mais próximo o local é do mar, há uma tendência de que seja uma região mais úmida, com um clima mais úmido. É claro que eu relembro aqui que a gente tem que observar que isso é um conjunto de fatores, tá? Então, se é um lugar perto do mar, mas se ele é banhado por uma corrente marítima fria, a umidade não vai adentrar para o continente. Mas na maior parte dos casos, quando é um local mais próximo do mar, ele tem a interferência da maritimidade, por isso passa a ser um lugar mais úmido. E a continentalidade? A continentalidade é o oposto. Quando você observa, para quem gosta de ver previsão do tempo, né? Eu adoro ver previsão do tempo, não é porque eu sou geógrafa, não, mas eu amo ver previsão do tempo. Mas quando você observa a previsão do tempo, falando do Brasil, para quem tá vendo esse vídeo aqui no Brasil, lugares mais no interior do continente, quando a gente fala aí dos estados de Goiás, dos estados do Mato Grosso do Sul, a umidade ela tem mais dificuldade de chegar nesse interior do continente. Então, é uma região do Brasil onde nós temos o efeito da continentalidade, que tende a ter clima mais seco, tá? E vegetação. Qual que é a interferência da vegetação nos fatores climáticos? Umidade, temperaturas mais amenas, temperatura mais agradável. Quando a gente fala de uma vegetação muito densa, como é o caso da floresta amazônica, é tanta umidade que ela é capaz de influenciar alguns lugares do Brasil com chuvas de umidade que evapora, nós chamamos isso de evapotranspiração, essa umidade que evapora da vegetação. E para concluir, as ações antrópicas. Nós, seres humanos, nós impactamos imensamente o espaço geográfico, o meio ambiente. Então, nós alteramos o clima quando derrubamos a vegetação, quando nós ampliamos muito o espaço urbano. Então, isso aí vai trazendo alterações. E hoje nós já falamos de um fenômeno da atualidade, que é o aquecimento global. É uma mudança climática que está acontecendo no planeta, a temperatura está aumentando em função das ações antrópicas. É claro que essas ações antrópicas elas têm interferências maiores, mais peculiares, mas de forma geral essa questão aqui. E para os céticos aí de plantão, que fala que a gente não está tendo um aquecimento global, infelizmente isso é um fato. Aí para falar um pouquinho sobre isso, embora não seja o tema principal desse vídeo, mas o primeiro tópico que eu falei aqui com você, a questão da altitude, da neve eterna no topo das montanhas. Pesquisa aí na internet, situação aí das montanhas que tem neve no topo, como que está essa neve na atualidade, como que ela era há 20, 30, 40 anos atrás. Então é uma das provas que nós temos do aquecimento global e da grande interferência da ação antrópica, da ação do ser humano na questão climática. Agora eu conto com seu like aqui no vídeo e com a sua inscrição aqui também, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo, um abraço com carinho, até a próxima. Tchau, tchau!